Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje eu vou resolver uma questão da UNEB de 2019. É uma questão que trata das propriedades e estruturas de compostos moleculares, então a gente vai ter que ter um certo conhecimento em solubilidade das substâncias, interações intermoleculares, em geometria do átomo do carbono. Então a gente precisa ter esse conhecimento para a gente conseguir resolver essa questão. Vamos à questão. Cientistas descobriram que a cloração da água para a desinfecção produz compostos halogenados secundários, como o triclorometano e o tribromometano, apresentados na tabela, dentre outras substâncias halogenadas classificadas como carcinogênicas. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é reduzir a quantidade do cloro adicionada à água e monitorar a concentração dos compostos halogenados para que estejam dentro dos limites estabelecidos. Com base nas informações e nos dados fornecidos na tabela associados aos conhecimentos sobre a relação entre as estruturas e propriedades dos compostos moleculares, é correto afirmar. E aí nós temos aqui as 5 alternativas. E temos a tabela. Então nós vemos aqui as duas substâncias, o triclorometano e o tribromometano, eles com algumas propriedades para que sejam comparadas. Então nós temos a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade e a solubilidade para ambos. As alternativas, vamos a 01. A ruptura das interações intermoleculares no tribromometano, ele está dizendo que é mais difícil do que no triclorometano, a mesma temperatura e pressão. Como é que a gente pode fazer esse comparativo? Nós temos dados suficientes aqui para fazermos esse comparativo, que são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Quanto mais alta for a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, significa dizer que as moléculas dessa substância elas estão mais fortemente ligadas. Então, torna-se mais difícil romper essas interações. Então, a resposta está correta, porque a gente vê aqui que o tribromometano ele tem ponto de fusão e ponto de ebulição maiores do que o triclorometano. Então, a ruptura das interações intermoleculares no tribromometano é mais difícil do que no triclorometano. Então, a 01 já está correta aqui. Mas vamos olhar as outras e ver por que elas são incorretas. A estrutura piramidal da molécula CHBr3 justifica maior temperatura de fusão do tribromometano em relação à do triclorometano. Errado, a estrutura não é piramidal. Nós temos um carbono aqui como sendo o átomo central de uma molécula com 5 átomos. Carbono a gente já viu que ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações. No caso aqui, o carbono está fazendo 4 ligações simples. Então, quando o carbono está fazendo 4 ligações simples, ele está numa hibridização do tipo sp3. Logo, a geometria para o carbono não vai ser piramidal, vai ser tetraédrica. Então, a 02 está errada, porque a estrutura não é piramidal, é tetraédrica. O sistema químico formado pela mistura entre 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de moléculas de triclorometano e 400 ml de água destilada é heterogêneo a 20 graus Celsius. Aqui a gente precisa saber se essa quantidade de triclorometano nessa massa fixa dissolvente, no caso de água, vai formar um sistema homogêneo ou heterogêneo. Aí a gente tem que partir aqui para a solubilidade. A gente está vendo que a solubilidade do triclorometano é de 0,8 gramas em 100 ml de água. Como aqui na alternativa 03 ele está considerando 400 ml de água, logo nesse volume a gente consegue dissolver até 3,2 gramas de triclorometano, visto que para cada 100 ml de água a gente consegue dissolver 0,8 gramas. A gente precisa ver se essa quantidade aqui em mol, se 1,5 vezes 10 a menos 2 mol, corresponde a um valor maior ou menor do que 3,2 gramas. Se for um valor maior, significa dizer que o sistema será heterogêneo. Se for um valor menor do que 3,2 gramas, o sistema será homogêneo, logo a gente vai ter uma solução.
Então, a gente tem que partir. Como é que a gente vai saber se esse valor aqui corresponde a 3,2 gramas, um valor maior do que 3,2 ou um valor menor do que 3,2? A gente tem que partir da massa molar do triclorometano. A massa molar do triclorometano é aproximadamente 119 gramas. Então, isso por mol. Então, significa dizer que 1 mol de triclorometano tem uma massa de 119 gramas. 1 vezes 10 a menos 2 mol corresponde a quanto em grama? Corresponde a X. Aí a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Então, X vai ser igual a 119 vezes 1,5. Na verdade, é 1,5. Eu coloquei 1 aqui, mas é 1,5 vezes 10 a menos 2. Isso dá um valor aproximadamente de 179 vezes 10 a menos 2 gramas. Tirando a potência de 10, isso fica um valor de 1,79 gramas. Então, um valor que é menor do que 3,2 gramas. Logo, o sistema não será heterogêneo, o sistema será homogêneo. Então, a 03 está errada, porque não é heterogêneo, é homogêneo. O processo de decantação é o mais indicado para separar os componentes de uma mistura formada por triclorometano e tribromometano. A decantação é um processo que é utilizado para separar sistemas que formam misturas heterogêneas. No caso aqui, uma mistura de triclorometano com tribromometano não é um sistema heterogêneo, é um sistema homogêneo. Logo, a 04 está errada por causa disso. E a 05 diz que a dissolução do CHBr3 em água líquida implica na formação de ligações do tipo dipolo instantâneo entre as moléculas do solvente e do soluto. A substância, aqui no caso CHBr3, que é o tribromometano, é uma substância que tem uma polaridade. Logo, se ela tem uma polaridade, e a água é uma substância polar, que a gente já sabe, as interações não serão do tipo dipolo instantâneo, serão do tipo dipolo. Então, está errado por causa disso. Então, a resposta correta é 01, e a gente já tinha resolvido, né? Já tinha achado logo de imediato, mas foi interessante ver por que as outras estão incorretas. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos para todos e até a próxima.